Daniel, por favor. A gente só se vê uma vez por ano, hein? A gente tem que mudar isso aí, hein? A gente tem que confirmar já a sua vinda aqui na Atos, viu? Para abençoar a nossa vida. Aí a gente começa a se ver 2 vezes por ano, tá bom? Posso orar pelo Senhor? Estenda a mão para cá, querido. Senhor, aqui está a vida do teu filho, que mais uma vez se dispõe a estar abençoando a noiva de Cristo. Eu tenho certeza que ele preparou uma refeição que vai fartar a nossa alma, saciar o nosso espírito. Usa-o maestralmente. Dentro, ó Deus, daquilo como ferramenta, o Senhor o tem levantado com um propósito específico. Nós agradecemos pela vida dele, agradecemos pela igreja dele e agradecemos, Senhor, pelo que o Senhor vai fazer através dele, em nome de Jesus. Amém. Fica à vontade. A paz, igreja, boa tarde. É um prazer enorme estar com vocês. Pode se sentar? Glória a Deus. Fico muito feliz em estar com vocês, podendo junto adorarmos ao Senhor e agora podendo ouvir aquilo que o Senhor tem para as nossas vidas. Queridos, eu tenho uma enorme dificuldade de acompanhar sermão assim, sabe? Ou eu masco o chiclete ou eu ando. Eu não sei fazer 2 coisas, falar e ler. Então, vocês não liguem se eu fugir. A Tina sabe o quanto que é difícil eu enviar para ela, né, Tina? Enviar para ela esses roteiros, porque, olha... E aí, assim, eu queria agradecer primeiramente, né, a Deus, às pastoras, a toda a equipe. Né, eu sei que existe um crivo. E glória a Deus por estar aqui com vocês. Trago um beijo, um abraço da minha esposa, a Rô, que ficou em casa. E hoje eu estava falando para a Tina que parece que todo mundo resolveu marcar compromisso ou agenda no dia 25, pastor. Tem evento demais hoje. Eu já estive 6 horas da manhã lá no Parque do Carmo, uma igreja fez um treinão. Teve o Dia do Bem aqui na Praça Princesa Isabel da Rede, que é o Dia do Bem Kids, que está bombando lá, ali bem na região da Cracolândia. Tem na Fundação Comunidade da Graça o pastor Antônio Carlos, uma bênção, aquele homem ali, um ativista do Rio de Janeiro, está ministrando hoje ali na Comunidade da Graça. Esse eu não consegui ir. E tem na Bethesda também, à noite, o pastor Henrique esteve aqui ontem. Aliás, é uma covardia o que vocês fizeram comigo. É uma baita covardia. Como pode eu vir depois daquele pastor? Gente do céu, eu vou já adiantar. Tina sabe disso. Método comparativo é destrutivo. Então, não façam isso. Quem vai perder é vocês. Besteira vocês querem me comparar com ele. Pelo amor de Deus. Né? Porque, olha, uma bênção, um homem de Deus, um cara aí que tem sido uma voz profética no Brasil. Mas ficamos muito felizes. Queríamos estar aqui ontem, mas não pudemos estar devido à faculdade. Mas glória a Deus, glória a Deus. Falar de igreja é um prazer, falar em uma conferência voltada para a igreja é outro prazer, mas um desafio. Um desafio porque viver e falar são 2 desafios como igreja, pregar e viver, viver e pregar, são 2 desafios, porque há um momento que nós falamos e não somos ainda. E aí, quando falamos, é porque queremos ser. Há momento que somos e não conseguimos falar, trazer, né, para fora aquilo que está dentro de nós, mas vamos tentar aqui, de alguma forma, nos edificarmos a respeito desse tema, que é intercessão, um tema também, ao mesmo tempo, simples, no sentido daquilo que é falado há tantos anos para nós, mas complexo, pela necessidade e pela, como eu posso dizer, um fundamento que ele é importantíssimo para a vida da igreja, porque a igreja nasce embaixo de um momento de perseguição e de oração. Então, a igreja ela tem que viver em todo o tempo debaixo da oração. Quando você ver o livro de Atos, tudo que os discípulos iam fazer envolvia a oração. Envolvia a oração, envolvia a oração. E que hoje nós somos tão roubados, né? Por tudo aquilo que vivemos, como a pastora expressou aqui, 1 ano, já se passou 1 ano, parece que foram 3 meses, né? Nós, às vezes, vamos pegar ali alguns estudos, alguns métodos de discipulado, e quando nós vemos ali, nós tínhamos uma vez um formato de discipulado,
e nós tínhamos muita dificuldade em fazer aquele discipulado. E quando fomos perceber, esse método era de Belém do Pará. E lá em Belém do Pará, as pessoas se veem todo o tempo. Lá eles vão para a cidade, eles pegam uma balsa, lá um barco que fica horas. Então lá eles estão... Aqui não dá. Aqui você vê a pessoa hoje, daqui a pouco já é 15 dias, 35, 45. E aí é uma correria, é frenético. E às vezes nós temos muito essa dificuldade, porque ainda que vamos contra esse sistema, nós estamos dentro dele, estamos envolvidos. E essa igreja está nesse momento, nesse lugar, desse jeito. Né? Assim é a igreja que o Senhor levantou através das nossas vidas, assim é o desafio de vocês aqui, nessa região, nesse lugar, nessa função geográfica que nós vivemos, que é o centro da cidade. E aí, a questão de igreja também, eu estava ali sentado, eu estava lembrando, eu fui um cara que eu tive muita dificuldade com a igreja, e eu louvo muito a Deus, eu me emociono quando eu falo da igreja, porque eu amo a igreja. Né? E esse mês nós estamos lá na igreja com o tema que é o mês da honra, terminamos amanhã, e na playlist do louvor eu pedi que todos os domingos cantasse aquela música Reggae do Amor. Não sei se vocês conhecem, né? Que é Eu amo a minha igreja, eu amo meus pastores, eu amo meus discípulos, eu amo os meus irmãos, mas acima de tudo eu amo a meu Jesus. E ali os ministros ficaram bravos comigo, eu falei, eu quero todo domingo essa música. Domingo, eles estavam jogando bola, eu fui lá visitá-los, e um falou, pastor, quem foi que pôs aquela música todo domingo? Pelo amor de Deus. Eu falei, fui eu, você fica quieto, que você não sabe o motivo. Né? Então, um deles é que o quanto eu quero que a igreja declare esse amor, viva esse amor, e o quanto é significativo para mim falar que eu amo a igreja. Tina, Gabi, acompanhou um pouco da minha história nesse momento, e foi um momento em que, graças ao bom Deus, eu tive a compreensão assim, talvez o problema está em quem está fazendo o pão e não no pão. Talvez o problema está nesse pão azedo que eu comi. Talvez ali no momento da receita alguém falhou, o ingrediente faltou, então eu não vou ficar com raiva do pão. Eu vou me decepcionar com talvez, nem digo decepcionar, mas talvez eu vou me afastar de quem fez o pão. Nesse momento eu guardei meu coração e pude viver a igreja fora da igreja. Deus me preservou para que quando eu voltasse para a instituição, eu pudesse estar bem. Né? Então, hoje, por que eu falo que me emociono? Porque talvez eu seria um desigrejado, crítico, que apontasse o dedo, né? Que falasse que Deus é amor, mas, ao mesmo tempo, tivesse ódio das pessoas. E Deus me resgatou meu coração. E eu acredito que existem pessoas que estão aqui nessa tarde que precisam ouvir isso, que precisam respirar fundo, descansar, que muitas vezes essa conexão de chegada, de ajuste, por tudo aquilo que nós trazemos, por tudo aquilo que a igreja é, e nós pastores também não somos fáceis. Não somos fáceis, gente. Eu não sei aqui, eu acredito que seus pastores são bons, mas lá na igreja, aliás, acho que vocês não sabem, alguns sabem, né? Mudei de denominação nesse período, né? Troquei de família, assim, no bom sentido. Há muito tempo, eu estava na igreja de Itaquera há muitos anos, e os meus irmãos, minha família, estão na igreja Somos Um. Essa igreja completa 7 anos agora. E sempre havia aquele olhar torto comigo dos meus irmãos, sabe? Meu, vem para cá, fica com a gente, tal. E eu gostava muito de lá, gosto de lá, mas eu sempre estava ali dizendo, olha, eu sou aquele irmão mais novo que foi lá para Harvard estudar e uma hora vai voltar. Sempre assim. Na morte da minha mãe, nós tivemos essa conversa, e aí eles estavam sensibilizados, e eu, calma, gente, calma. E quando foi o ano passado, nesse tempo eu sempre ia lá ministrar, sempre visitava eles, muito carinho, muito amor, mas eu comecei a ir e a querer ficar, a ir e a querer ficar. Comecei a palpitar, a opinar, a se sentir pertencente àquele lugar. Foi um momento que, após um tempo de oração, sentei com o pastor Moisés, e falei, pastor, eu só vou se o senhor me enviar. Eu não sairei da igreja. E ali foi o que ele disse, falou, vai, eu te abençoo. Né? Ele continua, isso foi em outubro do ano passado, e ali fui para a igreja, fomos congregar com meus irmãos, e havia uma promessa para o meu pai. O meu pai, ele sempre disse que a minha família é uma igreja, e que ele veria todos os filhos congregando juntos. Gente, é incrível o poder da intercessão. Nós não combinamos isso. Eu voltei para essa igreja em outubro de 2018. O meu pai faleceu em janeiro de 2019. E quando nós estávamos enterrando meu pai, todos da mesma igreja.
todos congregando no mesmo lugar. Não que isso, de alguma forma, fosse afetar o meu pai, mas é como se Deus estivesse dizendo, eu ouço a tua oração, eu ouvi o teu clamor. Né? Então, às vezes, nós estamos nessa rotina, nós estamos nessa lida, e nós nos esquecemos do poder da intercessão. Que a intercessão é uma chave que Deus deu à igreja para abrir portas, para abrir trincos, cadeados, para romper grilhões do inferno. E uma das estratégias de Satanás é nos tanto enfraquecer, nos distrair, posso assim dizer, nos distrair com situações, com assuntos, com coisas que não nos trará o resultado que uma intercessão traz. Darei um exemplo. Se você ficar uma hora orando, você não vai ver um milagre acontecer, mas a satisfação do teu espírito é tão grande, te fará tão bem, que você não perceberá, mas você sentirá que alguma coisa mudou em você. Se você passar uma hora executando uma tarefa diária, o que vai acontecer é estresse, cansaço e fadiga. Ainda que você veja o resultado, mas não há uma satisfação. Por quê? Porque amanhã eu tenho que voltar para aquela atividade novamente. A oração é como se fosse um lugar que Deus quer que nós estejamos para descarregar, para despejar e, ao mesmo tempo, para se encher. E prova é, gente, pode perceber, você vai orar, parece que tudo fica contra você. Você vai lá, aí você põe um louvor. Aí você volta. Não, esse não. Aí você põe. Não, tem que ser na hora da ministração lá. Aí você põe para frente. Será que tocou o zap? Deixa eu ir lá ver. Aí vê. Aí senta para responder. Aqui é o perigo, gente. Eu não sei vocês. Eu tenho um problema com o tempo. Que é uma coisa doida. Aí eu brigo com isso. Eu vou estudar. Eu preciso estudar. Aí sento lá no computador para estudar. Quando eu vejo, eu estou lá no Google. Né? Iluminação da Hilson. Daqui a pouco eu já estou lá. Quem foi o pai de ciclano? Quando eu vi, já passou 45 minutos. E não fiz o trabalho. Se é assim, em relação à escola, imagina a oração. Porque a alma não quer orar. Porque a alma quer prazer. A alma quer se divertir. A alma quer gastar o tempo com aquilo que não traz satisfação. Agora o Espírito, ele quer se alimentar. O Espírito está lá dentro, na terceira camada, dizendo, vá orar. Você precisa orar. Sobe para a cruz. Quando você consegue romper isso, e você consegue ali dobrar o joelho, vai passar o carro de gás lá fora, vai vir o porteiro e tocar interfone, pode acontecer o que for, o latido do cachorro vai aumentar. Parece besteira, mas é uma conspiração para você não orar. Porque o diabo sabe quão poderoso é um cristão de joelhos perante o Senhor. O diabo sabe, nós não sabemos. Se soubéssemos, andávamos de joelho. Queridos, eu fazendo esse estudo, eu falei, uau! Por que não oramos mais? Por que eu não oro mais? Por que não buscamos mais a Deus? Porque a oração é a chave. A oração, ela é o contato entre Deus e o homem. É o instrumento que após a cruz é liberado para que nós venhamos ter acesso a Deus. A cruz nos uniu, a oração é a comunicação. E aí a intercessão é mais poderosa. É um nível de oração, que é quando eu posso orar por outra pessoa. Quando eu posso me colocar diante do Senhor, representando uma família, um estado, uma nação, um lugar, pessoas. E nós vemos na Bíblia, homens e mulheres, que se disponibilizaram a entrar nessa brecha, a se colocar diante do Senhor, a dizer, eu não me calarei, Senhor, não pregarei os meus olhos, enquanto não ver a tua restauração sobre Israel. Quando o profeta declara isso, ele está dizendo, eu sei o poder de uma oração.
Eu sei o quanto a oração toca o teu coração, Senhor. E não é pelo que eles fazem, mas é pelo quem tu és. E eu não me calarei. Uma igreja que quer se levantar como voz profética nesse tempo, precisa entender o poder que há na intercessão. Por isso nós vemos em todo o tempo os discípulos orando. Quando Jesus manda ir lá, ficar em Jerusalém, eles estão o quê? Orando. O Espírito desce, eles estão o quê? Orando. Quando João e Pedro estão indo lá para o templo, Formosa diz, e era o quê? A hora do quê? Da oração. Eles iam orar. E claro, uma das coisas que acompanha a oração são os milagres. Uma igreja, para viver os milagres que Deus tem para ela, tem que viver na base da oração. Tem que viver na base da oração, porque a oração, ela é como se fosse a gravidez, sabe? É o que gera. É o que gera o milagre. Lembra de Ana? Está lá angustiada. Ô, meu irmão, quando estiver angustiado, vai orar. Vai orar. Sabe aquela angústia? Olhar muito para trás gera angústia, olhar muito para frente gera ansiedade. Hoje nós estamos nesse meio, nós não conseguimos ficar no meio, né? Equilibrados. Ou nós estamos olhando muito para trás, aí ficamos angustiados, achando que não será melhor, que não vai acontecer, que aquela oportunidade passou, ou nós estamos olhando muito para frente, lá na frente. A oração nos traz para o lugar que Deus quer que nós estejamos. Ana está lá, angustiada, orando, orando, orando. Que oração, queridos. Que essa oração de Ana esteja nos nossos lábios. Não a oração, mas a forma que ela ora. A forma que ela entra no templo. Oh, queridos, que seja esse lugar cheio de Anas. Que aos domingos venham correndo, só para entrar no templo e ter um contato com Deus. Não querer olhar para os lados, não querer olhar para o que está acontecendo, que música que vai tocar, eu não sei. Eu quero buscar a face do meu Deus. Eu quero subir no monte da oração. Eu quero me humilhar aos seus pés. O sacerdote vem chamar a atenção. A oração, ela gera disciplina em nós. A oração, ela nos humilha. Mas é uma humilhação inteligente, de respeito. Oh, Deus vai liberar cura para a tua vida hoje através da oração. Deus hoje vai alinhar vidas nesse lugar. Eu vejo uma régua e Deus alinhando. Deus dizendo, esse é o caminho. Vem para cá, é a oração. A oração é a resposta para essa igreja. A oração é a resposta para as nossas vidas. E quando ali o sacerdote vem chamar a atenção dela, lembra que eu falei dos pastores? A gente é assim. A gente é assim. Vê, julga e vai. VJV. Vai. E aí, é hora de beber? Está doida? Meu Deus, vamos, tira daqui. Né? A gente gosta de... Estou falando de mim, tá, gente? Aí, Ana, você está bêbada, Ana? Já bebeu, mulher, essa hora? Nem começou a... Esse povo judeu, hein? O que ela fala, Senhor? Tua serva não está bêbada. Tua serva está angustiada. Por isso estou aqui orando, fazendo uma petição ao meu Deus. Só que, pastor, ele é rápido em voltar para o caminho ali, para dar aquela volta. E ele entende. Por isso que é pastor. Porque tem a percepção. E ele fala, filha, que a tua súplica chegue ao nosso Deus. Que Deus conceda aquilo que você está pedindo. Uma igreja vive a base da oração. Pedindo e abençoando. Liberando, gerando, enviando, profetizando, declarando. Por isso que não é interessante uma igreja criticar. Por isso que não é interessante um homem ou uma mulher de Deus criticar outros líderes. Porque você não gera bênção. Porque a crítica, ela nos prende naquele momento que estamos falando de alguém.
A pessoa nem sabe que a gente existe. Estamos preocupados em denunciar algo que não é para denunciar. Aliás, se estamos vivendo assim, é porque estamos orando pouco. Eu tenho duas coisas na minha vida que eu percebo quando eu estou longe de Deus. Quando eu fico sem paciência com as pessoas e quando eu critico. Quando eu tenho tempo, eu vejo, eu falo, opa, é minha régua, é meu termômetro. Quando, sabe, a vontade de estourar e tal, por causa do que é a oração. Eu cresci em um lar que às vezes 2 horas da manhã eu acordava e tropeçava no meu pai, de joelho orando. Pensava que era um fantasma. Meu Deus, pai. Chegava às vezes em casa à noite, abria a porta e ele estava lá orando. Ele ia de cama em cama, 5 filhos. Colocava a mão na cama e orava por nós. Em todos os momentos. Estava com febre, às vezes eu ficava bravo. Pai, dá um remédio, estou com febre. Lá vinha a mão dele na minha cabeça. Cura teu filho, Senhor. E sabe o que acontecia? Deus curava. Na minha cabeça eu falava, meu Deus, para que orar por uma febre? É só pegar o remédio. E quando eu estou discutindo com alguém hoje, que alguém fala para mim, né? Pastor, não é bem assim, não, só crer, tem que fazer. Não sabe de nada. Você vai crescer também, eu dizia o mesmo para o meu pai. A oração gera dependência em Deus. Queridos, abra lá comigo em João, capítulo 16, versículo 24. Tem uma observação aqui de Jesus muito interessante. Que é uma das coisas que nós vemos todo o tempo. Jesus nos ensinando. João 16. Acharam? Ele diz assim: até agora, nada pedistes em meu nome. Pedi e recebereis, para que a vossa alegria seja plena. Às vezes também, nós desenvolvemos uma política, uma forma de ser a vida, gerar uma dificuldade em pedirmos, porque não queremos incomodar, porque não queremos dar a ideia que somos dependentes. A ideia de ser dependente, ela é desafiadora. Por isso que a cruz vem nos desafiar. Porque Jesus está dizendo, algumas coisas vocês ainda não receberam, porque não pediram. Porque não pediram. E tem que pedir no meu nome. Esse é o segredo. E ele fala um pouco antes sobre a mulher que está grávida, sobre o quesito dor. E se tem algo que Deus usa para gerar crescimento em nós, é a dor. É a dor. A dor, ela é a maior manifestação e prova que você está vivo. É quando você sente dor. O seu corpo, alguma coisa está errada dentro dele, mas dizendo que você está vivo. A dor é um canal que Deus usa para gerar em nós essa disciplina. Lembra de Ana? A dor de não ter um filho fez com que ela se humilhasse. Na Bíblia, tantos homens e mulheres que nós vemos ali passar por momentos de dor, e nesse momento recorreram ao Senhor. Uma igreja, ela tem que entender e ser madura o suficiente, que viver querendo só alegria e prazer é infantil. É um sentimento infantilizado. A ideia de só querer a sobremesa, de só querer brincar, se divertir. Não, porque é justamente no momento de dor que nós crescemos. É no momento de angústia que passamos a viver valorização das nossas vidas. É no momento de abandono, de tristeza, que fazemos um inventário para saber quem verdadeiramente são os nossos amigos, quem de fato está conosco comendo sal e não se divertindo, ou naquele momento de alegria. A própria Bíblia é enfática em dizer que é muito melhor estar em um velório do que numa festa, porque na festa a distração não traz nada de benefício para nós, mas em um velório há discernimento. Gente, todas as vezes que eu saio de um velório, eu vou para casa dizendo, a gente precisa se valorizar bem, precisamos estar mais juntos. Todo o tempo eu estou assim. Já é clichê lá em casa. Por quê? Porque gera em mim aquela ideia de, o tempo está passando, estou com a senha já, pode chegar qualquer um. Então, uma igreja, ela tem que ter esse discernimento,
que independente do que estamos vivendo, se independente se estamos conquistando, se independente se estamos crescendo, nós iremos avançar. O avanço da igreja é certo. E o mecanismo que Deus dá para a igreja avançar, sabe o que é? É a oração. Por isso ele disse, edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Porta quer dizer o quê? Lugar de acesso. Deus quer que a igreja caminhe, Deus quer que a igreja avance. Às vezes o crescimento é distração. Gente, eu amo crescimento. Na minha igreja, qualquer proposta vai trazer vida, vai, está feito, vamos fazer. Na igreja é assim. Na igreja a gente tem lá, a obreira me mandou hoje, o censo, né? Eu fico contabilizando, porque eu entendo, eu sei, se Jesus atraiu 5.000 no deserto, por que não podemos atrair 100 na capital? Né? Sem microfone e sem nada. Eu entendo tudo isso, mas há um momento que o diabo quer nos distrair com isso. Há um momento que o diabo quer vir e nos levar a um lugar de crescimento que é enganoso. Eu sei que vocês estão vacinados aqui com isso, eu sei que vocês aqui estão avançando. Mas isso, pastora, é porque os novos que estão vindo serão inseridos nesse contexto. Deus está tirando as arestas para que vocês avancem ainda mais. Para que vocês não permitam. O que Deus está querendo dizer aqui é assim: não faça com que aquilo que você passe fora do contexto igreja venha brecar o que você faz na igreja. Um discípulo que tem esse discernimento, ele é inabalável. Ele pode estar passando o que for na sua casa, mas na igreja, na rua, ele está dizendo em todo o tempo, o Senhor é bom. Porque ele entende o avanço da obra do Senhor. Porque ele entende que ele sabe em quem ele está crendo. Porque ele sabe que é inevitável, que quando cuidamos das coisas do Senhor, o Senhor cuida de nós. Que o Senhor honra aqueles que o honram. Por isso Deus está liberando essa palavra para você hoje se alinhar, entrar no trilho e avançar. Avançar. Porque chega um momento na nossa vida ministerial que temos que trocar o pneu do carro andando, e aí exige equilíbrio, exige unidade, exige esforço, todos têm que arregaçar as mangas. Há um momento que o trem descarrilha, e não importa o vagão que você está, aliás, não é o vagão que te define, é o trem que você está, e o destino que você vai, seja no banheiro, seja no altar, seja na mídia, o que faz de você é ser pertencente a este lugar. Por isso, chega dessas, isso é infantilidade, isso é infantilidade. O lugar que eu estou me definir. Porque não é onde eu estou, é quem eu sou. E se eu faço parte dessa comunidade, aonde eu estiver, eu vou gerar a imagem daquela comunidade. Queridos, você pode perceber, a casa é a cara dos donos, a igreja é a cara dos pastores. Essa andança, né? Eu fico observando o capricho, o carinho, os detalhes. É assim. E aí, eu tenho que ter uma aceitação. Porque a oração também, a gente pensa assim, né? Eu tenho que agir e orar. Faz ao contrário. Ora e depois age. Eu vou dar uma pérola para você que eu aprendi na vida apanhando. Entre tomar uma decisão e saber a hora certa, deixa passar o tempo, não faça antes. Porque todo nascimento, ele é voluntário e quando chega a hora, ele sai para fora. Tudo que eu tiro antes pode provocar aborto. Então não é que Deus não estava ali, não é que não era para ser, mas um passo à frente. Aliás, um dia muda muita coisa. Uma tomada de consciência não tem dinheiro que pague. Lembra que eu falei da minha história? Eu achava que eu era um jogador de futebol, que os lugares tinham que me negociar. Era assim, tá, pastor tal, comentou de você, não sei o quê, tal, ali, fico lá, vou aqui no culto, tal, o ego lá em cima. Um dia Deus me chamou e falou, olha só, você não é a última bolacha do pacote. Não é a igreja que precisa de você, você precisa da igreja. Você tem que aceitar que estar ali é bom.
Por isso que, após perseverar na doutrina dos apóstolos, uma indicação que Lucas narra ali é a comunhão. É a comunhão. Como é bom estarmos em comunhão. Amados, eu faço uma reunião de conferência com o pessoal da mídia, e a gente põe os 4 lá no celular e fica conversando. Domingo, o culto é assim, o louvor é assim, é isso, isso, isso. Amém, pastor, tá bom. É uma coisa. Nós estamos juntos, e vem piada, vem ideias, vem dica, vem pontuação, vem um controlando o outro ali, dando aquela coisa. Aquele dia ela é totalmente diferente. Estar junto, nada substitui. Não há tecnologia que conseguirá suprir a presença de uma pessoa ao seu lado. Aliás, toca na mão da pessoa que está ao seu lado, mesmo sem conhecer. Pode tocar. Diga, obrigado por você estar aqui. Obrigado por você aceitar esse desafio de ser igreja. Nós poderíamos estar em casa. Nós poderíamos fazer tantas outras coisas. Poderíamos justificar a nossa escapada do chamado ministerial. Mas com todos os nossos problemas e todas as nossas limitações, estamos aqui. Mas agora eu vou te dizer, sabe por que você está aqui? Não é porque você é tão especial, ainda que seja aos olhos de Deus, é porque alguém orou por você. Todas as sextas-feiras que eu ia para Cracolândia, quando eu não queria ir, Deus falava isso para mim, você vai. Porque uma mãe agora está orando pelo filho dela. E alguém precisa alimentar esse menino. Nós precisamos entender o poder da oração. Essa chave que Deus deu nas nossas mãos. Essa chave que faz com que, através da oração, nós temos a comunhão. E quando nós oramos, nós nos integramos. As diferenças caem. A aliança se aproxima, se realça. Essa é a graça da igreja. Pessoas diferentes, que pensam diferentes, com o mesmo propósito. Pessoas com sonhos diferentes, mas que a causa é única, a cruz. Quando Jesus estava ali, Ele estava nos ligando ao Pai, e dizendo, haverá um tempo em que todos serão tratados rigorosamente iguais. Haverá um lugar que não haverá diferença ou distinção. Esse lugar será a igreja. Aí nós vamos ter que entender. Igreja parte A, igreja parte B. Igreja parte A, pastor Daniel pregando. Igreja parte B, andando com o pastor Daniel. É decepção na certa. A proximidade com Daniel, a intimidade com Daniel, você fala, não, esse cara me enganou. Nada disso. Você andou com a minha esposa, piorou. Se tem alguém que me conhece, é ela. Vocês estão conseguindo entender? Lembra de Ana? Quando Eli vai até Ana, Ana olha e fala, Eli, os 2 filhos roubando a oferta no templo a todo tempo. A autoridade dele já foi embora. Parte B do Evangelho, a vida de Eli. Parte A do Evangelho, um homem escolhido por Deus. E ela escolhe optar por qual parte do Evangelho? A parte A. E Deus está dizendo aqui hoje para você, tira a parte B da tua vida e vá para a parte A. Passe a olhar para as pessoas e enxergar a parte boa da vida delas. É inaceitável um cristão ser alguém que causa divisão, quebras de relacionamentos, fala fora de hora. Não. A oração vai te trazer por um lugar em que você será um canal de bênção, um cara que vai deixar de construir muros para levantar pontes, para ligar pessoas uma com as outras. Deus te dará algo chamado conexão. Deus te dará algo chamado relacionamento. Hoje, através da oração, isso será ativado na tua vida. Isso será ativado. Aí, amados, a Bíblia diz lá no capítulo 12 que a igreja está crescendo, de Atos, vivendo um avivamento poderoso. Pedro, aquele Pedro, que Pedro, o Pedro,
Aquele que você ora e fala, esse é o Pedro. O Pedro. O Pedro. Ninguém quer escolher para jogar bola, ninguém quer ir no trabalho da faculdade, ninguém quer ir na reunião do condomínio, ninguém quer ir na célula da igreja, ninguém quer ir no ministério da igreja. Que é o Pedro. Aquele que fala sem pensar, impulsivo, espontâneo, não mescla naquilo que... Não tem filtro, né? Só que existe o carpinteiro. Jesus resolveu andar ao lado de Pedro. Jesus diz, vem, você está no meu time. Você é café com leite, mas você está no meu time. Mas vai haver um momento que de café com leite você será promovido. Nunca desacredite de ninguém. Nunca desacredite de ninguém. A escolha de Deus é o respaldo para nós continuarmos. O olhar que está sobre essa igreja é o que faz ela caminhar todos os dias. O olhar que está sobre você. Quando Paulo se converteu e disseram, vai lá orar por ele, não vou. Vai, porque ele é um vaso escolhido. Não é pelo que fazemos, não é pelo que temos, não é porque somos, mas é pela escolha dele sobre a nossa vida. É a escolha, é o respaldo, é o que nos faz acordarmos todos os dias, a alma querer agarrar a cama, mas ele dizendo, vai, não tenha medo, eu sou o teu Deus, esforça-te, tem bom ânimo. Esse é o respaldo, e Pedro está lá. E qual a diferença de Pedro? O cara assumia as coisas, gente. Ele tinha disposição. Isso é um valor na vida do ser humano. Ele estava lá, pronto para fazer as coisas. E Deus, com a sua sabedoria, disse, só vou mudar o termostato dele. O termostato é aquilo que faz a geladeira ser gelada e o ferro ser quente. É o que nivela a temperatura. Aí, Pedro aceita o desafio. Mas Pedro tem que passar pela humilhação inteligente, lembra? Já estou terminando, gente. Aquela hora em que Pedro está ali com Jesus e Jesus fala, vou promover esse cara. E aí, quem dizem que eu sou? Uma igreja, um discípulo, tem que saber quem é o seu Senhor. Aliás, ela tem que saber quem é ela e quem é Ele. Porque aí me dá a noção do quanto eu fui redimido, do quanto eu fui justificado, do quanto a cruz tem validade na minha vida. Aí, todos os dias que eu faço esse inventário, porque olhar no espelho é difícil, enxergar a minha verdade, a minha realidade é difícil. Eu tenho que ser muito honesto comigo mesmo. E uma igreja, ela tem que ser assim, em todo tempo, reconhecer e lutar para que o elogio seja transferido ao Senhor. O desafio da igreja é receber o elogio e levar para o Senhor. É que as pessoas sentando ao banco olhar e dizer, glórias a Deus. Esse é o nosso desafio. Por isso lutamos com tanto empenho, fazemos com tanto afinco, selecionamos com o dedo, oramos, buscamos, porque dizemos, lá nós temos uma frase que diz, um grande culto para um grande Deus. Eu sempre digo lá, vamos começar o culto, eu falo, nós temos uma oportunidade da nossa vida, daqui a 2 horas, de dar o melhor para o nosso Deus. Porque eu sei quem Ele é. Porque eu sei que quando geramos uma atmosfera e Ele vem, meu irmão, o sobrenatural acontece na nossa vida. Então uma igreja que ora, ela vive na base do sobrenatural. Às vezes aos 45, às vezes na prorrogação, às vezes pensamos que acabou não. Quem dá a última palavra é Ele. É Ele. E uma igreja que está linkada em Deus, alinhada em Deus, entendendo o poder da intercessão, ela tem que estar orando. Não olhando para os resultados, não olhando para a dificuldade, não olhando para as suas limitações, mas se entregando tanto, reconhecendo que Ele é o Senhor, reconhecendo que Ele gerou em nós o Espírito Santo, e esse Espírito fez com que nos tornássemos filhos dEle, que há uma mesa preparada
todos os dias que nós nos assentamos com os nossos amados, nos alimentamos dessa porção, que Ele nos livrou do império das trevas, que Ele veio desfazer todas as obras do diabo. Isso vai gerando em mim um fortalecimento, isso vai fazer com que eu vou me humilhando, descendo cada vez mais, e através da intercessão, o milagre acontece. Pedro está lá. Aí, Jesus fala, e aí, quem o pessoal disse que eu sou aí? Vamos atualizar aqui o feed do Instagram. Quem o pessoal fala que eu sou? Você é um profeta, Jeremias. Aí Pedro. Tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. Jesus olha assim, gente, tem nada melhor que ver um aluno sendo aprovado, né? Uau! Meu Deus! Pedro, é verdade, Pedro. É isso mesmo. Mas eu vou morrer, eu vou ter que me entregar, e eu vou ser entregue na mão dos homens. Aí Pedro, então, é esse acerto aqui, gente. Estão entendendo? Nenhum momento aqui, isso foi escrito para humilhar Pedro, mas para nos ensinar. Esse acerto de Pedro, o balão já subiu. E ninguém segurava Pedro. Aí Pedro fala, não, Senhor. Comigo o senhor não morre, não. Eu, Zelote? Imagina, conheço todo mundo aqui. Já comigo, senhor. Conheço Geleia, Goiabada, Miséria, conheço todo mundo aqui. Lá na Coab é assim, lá em Itaquera é assim. É uma criatividade para apelido, gente, eu fico admirado. E para nome, lá no conselho, é uns nomes. Kathleen, com 2T, YNHI. Parece que não tinha tempo nas coisas, sabe? Vamos pôr o nome do nosso filho aqui, vamos, aí fica a criatividade. Lá em Itaquera é uma criatividade. Aí Pedro fala, não. Aí Jesus fala, ele não aprendeu. Agora tem a parte B. Mas ele vai aprender muito mais na correção do que no elogio. Porque o elogio, eu quero que as pessoas vejam que eu elogiei. A correção, eu quero que ele entenda. Não faça nada. Ainda que somos tão carentes. Ainda que, já falei, acho que isso aqui, eu sou um cara de pegar o celular e falar, meu Deus, ninguém está falando comigo. Tamanha carência que eu tenho. Trabalho isso todos os dias. Ainda que você seja levado a querer fazer algo para as pessoas te notar, não faça nada para ser elogiado no reino de Deus. Aliás, quando alguém te elogiar, tente se esquivar, porque Jesus disse que quando você recebe um elogio na terra, você deixa de ser elogiado no céu. Então, fuja de elogio. Claro, você não vai ser arrogante, né? Irmão, não elogia não. Amém, querido, glória a Deus, ora por mim, sempre usa, ora por mim, ora por nós, ora por mim, ora por nós, acabou. Mas ali, Jesus está querendo nos ensinar como igreja. Viva o dia da vitória, mas saiba prosseguir um dia após a vitória. Porque é esse momento que Satanás vai vir na distração. E quando ele vem, e Jesus identifica e fala, para trás de mim, Satanás, as coisas do homem você conhece, mas as de Deus não. Você está repreendido. Querendo dizer assim, o cara que pode ajudar, ele pode... Isso é igreja, gente. Isso é igreja. O cara que cura é o cara que fere. Esse foi o ponto crucial quando eu voltei para a igreja, quando eu estava dizendo para vocês. Foi quando Deus falou assim, você acha que você é quem? Olha quem você é. Olha quantas coisas você fez. É mesmo, né, Senhor? Eles não são tão mal assim, né? É verdade, né? Deu saudade deles. Aí fica cara de pau, né? Até onde está descendo a lenha. Porque aí Deus trata, pastora. Deus cura. Tem um tempo certo das coisas. O tempo das coisas amadurecer, né? E a oração é o que nos dá discernimento para isso acontecer. A oração é o que vai fazer com que as coisas a seu tempo aconteçam naturalmente, porque o espontâneo está ligado ao profético. Né? E o profético ele está muito ligado à oração. É quando eu oro que Deus libera e envia e fala para eu fazer algo. Se eu não orar, o ato profético ele é vazio. O ato profético ele é condicionado a quanto eu estou orando por aquilo que eu estou atuando profeticamente. Está conseguindo entender? Então não adianta eu chegar aqui, vamos fazer algo, se eu não estou linkado naquilo na base da oração.
Então, entre fazer e orar, se preocupe em orar. Primeira parte da tua vida. Às vezes você está aí sentado dizendo, meu Deus, tanto tempo servindo na igreja, não acontece meu ministério, o que eu tenho que fazer? Será que se eu sair? Não é a solução você sair. Primeiro, porque você está sendo ignorante espiritualmente. Se Deus tem um chamado na tua vida, se Ele é Deus, quem pode brecar a vontade do Senhor? Aliás, não tem nada relacionado ao que está em tua volta, é relacionado ao que está dentro de você. Ele quer tratar o seu interior. Fica tranquilo, no tempo certo, na hora certa, as coisas se encaixam e você está atuando. Tira esse tempo para você aprender, ver como as coisas funcionam, ver como anda. Lá está Pedro. Pedro ouve aquilo, fica indignado, mas ele recebe. Jesus ensina mais do galo. Pedro passa por toda aquela situação e Pedro, após Jesus ser levado ao céu, ele toma essa postura de líder. Devido àquilo que Jesus falou, tu és Pedro e sobre essa pedra edificarei a minha igreja. Havia uma palavra que respaldava a atitude de Pedro. O Espírito Santo vem, Pedro ministra. Quantas vidas ali aceitaram a Jesus? 3, 2, começa a vir aquele crescimento. E Pedro é um alvo. Pedro é um alvo ali em Jerusalém. Primeiro mandam prender Tiago, matam Tiago. Isso traz uma credibilidade para o governante. E o próximo é Pedro. E aí, obrigado, querido. Ele resolve atuar na vida de Pedro. O que me chama muito a atenção aqui são duas coisas. Quando nós temos uma vida de oração, automaticamente nós cobrimos os nossos líderes. É natural, um crente que ora, ele ora pelos seus líderes. E se tem alguém que precisa de oração, são os nossos líderes. Se tem alguém que é cobrado espiritualmente, seja a sua consciência, o sistema, as dificuldades, as limitações, o querer fazer mais, são os líderes. Nós naturalmente desenvolvemos uma ideia de que o líder, ele tem que fazer tudo. E isso está ligado à desonra. Porque o que honra, faz pelo líder. A maior dificuldade que fez com que Absalão perseguisse Davi, foi porque ele fez o que o rei tinha que fazer. E quando ele fez, ele se achou tão bom quanto ao rei. E muitas vezes na igreja, ao invés de você estar cobrindo o seu líder de oração, ou você está buscando promoção, buscando fazer, e esquece de ser. E Deus está dizendo hoje, passe a orar pela sua liderança. Uma oração, uma liderança fragilizada, fragiliza todo o corpo. Fragiliza, gente. Mas o que deixa a igreja fortalecida é a oração. Quando Pedro vai preso, coloca-se 4 quaternos de soldados, acho que são 16, é isso, né? Para guardar ali Pedro. As portas fechadas. Sabe o que estava acontecendo naquela hora? Sabe o que a igreja estava fazendo? Orando. 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 Quando você ouvir uma notícia triste, de dificuldade, nunca passe essa notícia para frente. Feche o teu quarto e vai orar. Vai orar, 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 orar. Porque quando nós oramos, primeiro que o milagre é provocado, a comunhão é fortalecida, tem respaldo o meu partilhar e o fortalecimento sobre os meus líderes. Quando Pedro está dormindo, aquele anjo vem. Pedro está tão confiante em Deus que ele consegue dormir. O dormir é relacionado a confiar. Por isso que a Bíblia diz que Deus dá enquanto dormimos. Porque estamos confiando, estamos repousando, estamos acreditando, Ele fará algo por mim. Pedro consegue dormir. Ei, meu irmão. Às vezes o sinal de inquietação, ele não traz a ideia de que você está sendo produtivo. A ideia de muito fazer, aliás, quem muito faz, poucas ideias tem. Quem muito trabalha, tem pouca ideia para ganhar mais recursos. Às vezes é necessário você sair de cena, observar a sua vida e falar, opa, aqui. A oração
gera essa saúde espiritual na igreja. Ela traz propósitos estabelecidos por Deus, para que nós viemos nos gastar sim, fazer com empenho, mas ver o resultado e Deus sendo glorificado. Quando Pedro é liberto, Pedro sai da cadeia, o anjo leva Pedro, abre o portão, agora vai. Pedro ali desperta e fala, meu Deus, eu pensava que era um sonho. É isso mesmo. Pedro vai aonde? Lá na casa que está tendo a oração. Pedro bate na porta. Pedro bate na porta. Pega isso para você. Pedro bate na porta. Rod vem, uma mocinha, diaconisa lá. Vai lá. Abre a porta. Quando ela vê Pedro, ela não abre a porta para Pedro. Ela fica tão entusiasmada. Ela não imaginava que aquilo poderia acontecer. Quando ela vê Pedro, ela volta e fala, ó, Pedro está lá fora. Como assim? Pedro está preso. Mais 16 soldados lá, fecharam o portão da prisão. Pedro está... É impossível Pedro estar aqui. Pedro está lá fora. Quando eles vão olhar e ver Pedro, o clima de alegria, de entusiasmo, de fortalecimento, de vigor, toma aquela igreja. E eles entendem que nada poderia parar a igreja do Senhor. Termino aqui dizendo o que Jesus disse para os discípulos. Uma mulher, quando está para dar à luz, ela sente muitas dores. A dor de parto é terrível. Mas vindo o tempo da gestação, e quando a criança nasce, e ela pega o filho no seu colo, ela se esquece de toda a dor que ela passou. Porque ela vive um tempo de alegria, de colheita. E há uma frase que eu sempre falo. Quem planta chorando, colhe sorrindo. Vivemos em uma geração que plantar não é importante, colher sim. E nós temos o desafio de dizer não. É na plantação que aprendemos a cultivar. É na plantação que aprendemos a usar a nossa fé. Ei, meu irmão, você já parou para pensar nesse processo que Deus usa a igreja? Plantar é cavar, colocar semente, tampar. Eu não estou vendo o que está acontecendo lá dentro, mas eu sei que há um processo de Deus sobre aquela semente que ela tem que morrer, e ela tem que morrer para se tornar uma planta, uma árvore. Deus está dizendo, assim é a tua vida espiritual. Talvez você está olhando para você, e você não está vendo o crescimento. Você não está vendo um avanço, mas Deus está vendo. Ele tem um controle de tudo sobre você. Ele sabe a hora certa em que as coisas acontecerão. O filho já está aí. Cuida dele, cuida da tua vida espiritual, cuida do chamado que Deus te deu. Vai estudar, vai aprender, mas principalmente, não deixe de orar. Não deixe de orar. Não deixe de orar. Porque quando a colheita vier, e as pessoas se surpreenderem, você vai dizer, eu sabia que isso viria. Porque só Deus sabe o quanto eu orei, eu e Ele. Vamos ficar de pé?